Pessoal, então hoje é uma aula bem prática que eu acho que vocês vão usar bastante, que é um resumo bem básico de um orçamento no Excel. Vamos supor, a gente sempre ouve falar muito, né? Sinap, Sinap, Sinap. Tá, beleza, mas como que eu faço um orçamento na Sinap? Como que eu acesso a Sinap? Que código que eu vou utilizar? Enfim. Então tá. Primeira coisa, o que é Sinap, né? É o Sistema Nacional de Pesquisas e Cultos e Índices da Construção Civil. Resumidamente você vai entrar no site da Caixa e eles disponibilizam várias planilhas. As planilhas de composições analíticas. O que são as composições analíticas? Vamos supor que você vai fazer um assentamento de piso. Eles já disponibilizam para você, num assentamento de piso, o que a gente utiliza. Então, por exemplo, vai falar o material que utiliza, a hora do profissional, quantas horas de um azulejista, por exemplo, quanto do porcelanato, quanto do cimento, quanto de tudo. Ele vai te dar um resuminho, como se fosse uma tabela com os coeficientes para executar a unidade daquela tarefa. Então, vamos supor que você vai assentar um piso. Vai estar lá a quantidade por metro quadrado que você vai utilizar de coisas para fazer aquele piso. Beleza. Tá, mas eles só passam coeficiente? Como que eu vou saber quanto que eu vou gastar? Quanto que meu cliente vai gastar? Eles têm outras planilhas que eles disponibilizam o preço desses materiais e desses itens, e essas planilhas são atualizadas todo mês. Só um minutinho. Beleza. Então tá, vamos partir do princípio que a gente já sabe que a Caixa tem o site, que tem essa tabela e tudo mais. Como que eu vou baixar esses documentos, né? Você vai entrar lá no Google, como sempre, o início de tudo, e vai digitar Sinap, S-I-N-A-P-I. Procurando por Sinap, já vai aparecer essa telinha aqui embaixo. Vocês estão conseguindo enxergar a flecha do meu mouse? Sim. Sim? Então, vamos supor, escrevi lá Sinap, né? Aí, quando eu digitar lá no Google, vai aparecer assim, ó, referência de preços e custos, conhecer do Sinap, tudo. Vocês vão clicar em referências de preços e custos, que é o que vocês precisam. Quando você clicar em referências de preços e custos, vão ter várias opções para você procurar. Nessas opções, a gente tem por estado. Então, por exemplo, pensem comigo. Eu tenho um produto, um porcelanato. O mesmo produto, o mesmo porcelanato, vocês acham que é mais barato aqui no Mato Grosso ou que é mais barato em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Então, a gente tem na Sinap os preços para cada estado. Então, a gente sempre vai pegar do nosso estado, do Mato Grosso. Mas, se vocês estiverem fazendo um orçamento para, sei lá, vocês formaram e foram trabalhar na Bahia, vocês vão utilizar os preços da Bahia. Ou você mora em Sinop, mas você está prestando serviço para o Pará. Você vai usar os preços do Pará. Então, você vai lá e clica no seu estado. Quando você clicar no seu estado, vai aparecer composições, ali ó, tá vendo? Sinap, referência, insumos, composições, MT de Mato Grosso, e tá vendo que tem ali 03-2020, que eu circulei? O 03 é que é referente a março. Geralmente eles atualizam mensalmente, só que, por exemplo, a gente está em abril ainda, então como abril não fechou, eles não atualizaram abril, eles atualizaram março. Então você sempre vai usar a tabela mais recente, que é a que tem o preço mais atual. Aí tá. Mas eu tenho dois tipos de tabelas diferentes, que é o não desonerado e o desonerado. Então, dois locais para eu baixar arquivos, e um fala que é desonerado e outro fala que é não desonerado. Alguém sabe a diferença? Deixa eu incluir novos participantes. Não. Alguém sabe a diferença do não desonerado e desonerado? Não. Não. Quando a gente fala onerar, quer dizer que você está tornando aquilo mais caro. Se ele é não desonerado, é que aqui você está tornando aquilo mais barato, digamos assim. Então, por exemplo, de acordo com a CLT, com toda a parte de legislação trabalhista e tal,
20% do salário dos empregados você vai destinar para o INSS, para as despesas de previdência. Então, a Sinap, ela faz duas tabelas diferentes, uma considerando já esse desconto e outra desconsiderando esse desconto. Então, eu vou ter uma tabela com valores mais altos e uma com valores mais baixos. Mas essa dos valores mais baixos, a empresa... Deixa eu só incluir outro participante aqui. A empresa que optar por utilizar essa tabela, que é a desonerada, ela vai pagar uma contribuição geral com relação ao recolhimento da receita da empresa. Então, em geral, quando a gente está falando de obra pública, que nem eu que já trabalhei com obra pública, a gente utiliza as duas tabelas, faz um orçamento com os valores não desonerados, um orçamento com valores desonerados e geralmente utiliza a mais barata, porque quando esse preço geralmente é para licitações, né? Então, a gente utiliza o preço das duas e vai na mais barata. Mas, em geral, se for uma empresa, para ela passar o preço dela, ela tem que ver o que compensa. Se compensa colocar lá aqueles 20%, que é referente ao trabalhador, ou não colocar e depois abater da receita da empresa, o que fica mais... o que fica menos caro, né, para a empresa. Então, tem esses dois tipos de planilha. Mas de qualquer forma, você descontar no INSS. Então, a gente coloca se quiser no orçamento? É que assim, quando você tem a não desonerada, ela é não desonerada, no seu preço você vai incluir 20% a mais do valor na mão de obra. Então, vamos supor, você está fazendo do assentamento de piso, né? No valor do trabalhador que está dentro dessa composição, vai ter 20% a mais, que é referente a essa despesa trabalhista. Então, a empresa já recebe contando que os impostos estão nessa planilha. Tipo assim, ela já vai receber com o imposto desse trabalhador. Ou aí mas isso é tudo visto geralmente, né, com um contador, que compensa mais. Ou ela deixa sem esse valor de INSS, passa o preço, mas depois é descontado da receita bruta da empresa. Então pode ser que saia mais caro. Entendi. Entendeu? Ou seja, um valor de planilha é embutido imposto sobre mão de obra, então ela acaba ficando um pouquinho mais cara na planilha, e em outra planilha fica mais barata, mas aí depois é descontado da empresa, da receita. Beleza. Aí aqui eu até coloquei, né? Quem avalia se é ou não vantajoso desonerar a folha de pagamento é a empresa. Porém, ela tem que comunicar ao governo, então, qual que ela vai utilizar. Então, toda vez que a gente faz uma planilha, tem que escrever lá em cima se você usou a tabela desonerada ou se você usou a não desonerada, para quando você for emitir nota fiscal e tudo mais, para que esse desconto seja feito ou não, porque você já fez na planilha. Beleza. Aí eu vou colocar um exemplo, tá? Vamos supor que eu vou baixar os valores do não desonerado. Eu vou lá, clico no não desonerado, que é o que a gente mais utiliza em geral. E aí vem uma pasta zipada com todos os arquivos que você vai precisar daquele mês. Que eu vou mostrar para vocês o que é cada um. Baixou lá, clicou no site da Caixa, baixou esses documentos. Vão ter estes arquivos aqui. O que é cada um deles? O primeiro é o catálogo de composições analíticas, que é um arquivo em Excel. Esse arquivo vai te falar todas as tarefas possíveis, praticamente, da engenharia civil, com os seus coeficientes. Então, vamos supor, assentamento de piso, assentamento de tubo, para a gente que trabalha com infraestrutura, carga e descarga de material, escavação de valas, todos os tipos de serviço e tudo que compõe esse serviço. Então, por exemplo, o motorista, o óleo diesel, o equipamento em custo produtivo e custo improdutivo, tudo bem certinho nas composições. Depois eu vou mostrar para vocês também como que seria uma composição. Aí tem a nota da Sinap, onde eles falam, né, que aquele preço foi verificado para aquele mês, aquele ano e tal. E aí nós temos mais 3 arquivos, que eles vêm tanto em PDF quanto em Excel. A pessoa escolhe qual que ela prefere trabalhar. O primeiro é o composições analítico, onde já vão ter os valores. Então, é aquele mesmo que a gente tem no Excel, mas já com valores. E aí tem outros 2, que um fala sobre composições sintético,
e um sobre insumos. Qual que é a diferença de composições e insumos? Insumo é o material. Em geral, então, no insumo vai ser, por exemplo, o piso, o prego, o ferro, martelo, qualquer tipo de material, insumo que faz parte da tua obra. E toda a parte de composição são vários produtos, vários insumos que formam um componente, digamos assim. Eu vou mostrar para vocês os exemplos também aqui no próximo slide. Então, todo mundo está enxergando essa imagem? Ó, vou dar um exemplo. Eu fui lá no catálogo de composições analíticas, que é o primeiro arquivo em Excel que eu tinha, e procurei por isso. Revestimento cerâmico para piso, tipo porcelanato 60 por 60, aplicado em ambientes de área entre 5 e 10 metros quadrados. Então, vamos supor, eu vou colocar piso no meu quarto, e o meu quarto tem 10 metros quadrados. Quanto que eu vou gastar por metro quadrado? Então, vou lá e pego esse item, que é o item mais próximo do que eu preciso, né, do serviço. Aí ali eu tenho vários códigos. O primeiro código, que é ali 87262, ele se refere à composição em geral. Ou seja, ele engloba o rejunte que eu vou usar, a argamassa, o piso porcelanato, o azulejista e o servente. Esses códigos todos aqui, eles servem porque se eu precisar saber o preço médio para o meu estado desse produto, eu consigo entrar naquelas outras planilhas e pesquisar por esses números para eu encontrar. Então, por exemplo, rejunte é considerado um insumo, né? É um produto que eu vou utilizar. Para fazer 1 metro quadrado, eu preciso de 0,14 quilos de rejunte. Beleza. O segundo, argamassa colante tipo AC3. É um insumo também. Não envolve mão de obra, nada disso. Não é combustível, é um insumo. Então, eu vou lá e utilizo para fazer 1 metro quadrado, 8,62 quilos de argamassa colante. Terceiro insumo, piso porcelanato. Para eu fazer 1 metro quadrado, eles contam 1,08. Por quê? Porque eles consideram um coeficiente de perda, digamos assim. Então, eles já jogam um pouquinho a mais de 1 metro quadrado. Aí vem as composições. Exemplo, azulejista ou ladrilhista com encargos complementares. Por que vocês acham que isso é uma composição e não um insumo? Porque se eu for lá no azulejista e ver o que tem dentro da composição dele, vai ter ele, os encargos, os EPIs, várias coisas. Então, assim, ele não é um insumo, ele é uma composição de vários itens. Então, para fazer 1 metro quadrado do porcelanato, eu preciso de 0,7 horas do azulejista. E, por último, eu preciso de 0,27 horas do servente. Beleza? Então, tá. Nessa tabela, eu preciso prestar atenção no quê? Se eu fosse verificar, né? Primeiro, se é insumo ou se é composição, que é na primeira coluna, porque daí eu vou procurar na planilha ou dos insumos ou das composições, o valor de cada item. Segundo, o código desses itens para eu conseguir pesquisar o preço dele. Terceiro, o nome. Por quê? Porque ali eu tenho, por exemplo, argamassa colante tipo AC3. Mas existe argamassa, até que eu coloquei a imagem aqui, AC2. Existem vários tipos de argamassa, então você tem que encontrar a correta, tem que verificar se você não colocou a errada. O piso, por exemplo, é piso porcelanato, borda reta. Se for um piso cerâmico, se você quiser colocar um piso cerâmico, você pode colocar, só que daí vai ser um pouco mais barato. Tem que verificar certinho esse nome. Segundo, a unidade de medida principal, ou seja, ali está metros quadrados, né? Então, eu vou utilizar estes produtos para fazer 1 metro quadrado de piso. Depois que eu compor esse preço por metro quadrado, eu vou multiplicar por quantos metros quadrados eu tenho. Então, se o meu quarto tem 10 metros quadrados, eu multiplico o valor final por 10. E aí eu vou saber quanto eu vou gastar para colocar piso no meu quarto. E por último, os coeficientes, ou seja, quanto daquele produto, insumo ou composição que eu vou usar para fazer 1 metro quadrado, uma unidade inteira daquele item. Exemplo.
Ali na primeira coluna, vocês estão vendo que tem escrito insumo ou composição? Quando eu baixei aquela tabela que eu tirei da pasta zipada, eu tenho ele ali em PDF, ó. Você pode abrir o Excel também, que dá na mesma. Eu abro geralmente o PDF para procurar preço, porque ele é mais leve. Então, você encontra mais rápido. Mas ali, ó, então eu abriria composições, sintético, e o insumos, sintético, para procurar agora os preços. Aí, só dando um exemplo. Vamos para o primeiro item, né? Rejunte colorido cimentício. Qual que é o código dele? 34357. E ele é um insumo. Então, eu baixei a planilha dos insumos, dei o Ctrl F lá no PDF para localizar esse código e digitei, ó, 34357. Ele encontrou o rejunte cimentício e disse que o quilo desse rejunte custa R$ 4,33. Vou até dar um zoom aqui, porque ficou bem ruim a imagem. 4,13, perdão. Aqui, ó, tenho o código da composição analítica, o item, que é o rejunte colorido, e o preço por quilo, 4,13. Então, como ali é em quilos, eu multiplico esse 0,14 por 4,13. E aqui eu tenho o valor total que eu vou gastar de rejunte, que é 57 centavos por metro quadrado. Aí eu vou fazer isso para todos os itens. Vou lá no insumo, procuro o código, procuro o valor unitário e multiplico pelo coeficiente que a composição analítica me dava. Substituindo tudo, aqui eu coloquei um exemplo aqui eu coloquei só um exemplo de composição. Se eu fosse procurar uma composição, né? Deixa eu vir aqui para o lado. Eu procuraria daí no custo de composições e colocaria aqui o preço. Então, por metro quadrado, eu tenho R$ 92,91. Ó, 92,91. Se eu tenho 10 metros quadrados no meu quarto, eu gastaria R$ 929,1 para colocar piso, pagar o azulejista, pagar o servente, tudo que eu fosse precisar para fazer esse serviço. Aqui embaixo eu coloquei só uma coisa que daí é um macete. Por exemplo, eu tenho aqui a composição analítica, certo? Se você, vamos supor, você tem o piso porcelanato. Aqui eu tenho que a Sinap deu R$ 52,94 o metro quadrado porcelanato, ó. Estão vendo? R$ 52,94. Só que eu fui na loja e eu quis um porcelanato muito melhor, assim, top da galáxia, daquela marca mais cara, só que era R$ 150 o metro quadrado. Então, você pode vir aqui no preço e substituir o valor do metro quadrado para saber quanto que vai ser na realidade. Porque a Sinap, ela serve para a gente ter uma base, para ser uma referência. Você usa geralmente para orçamento de prefeitura ou para passar um orçamento para o cliente. Mas, se você quiser colocar preços mais realistas, você colocaria quanto que você realmente gasta com azulejista, ou quanto que realmente está aquela argamassa, quanto que realmente está aquele piso, ou, sei lá, você colocou um porcelanato e você não quer colocar um rejunte cimentício, você quer colocar um rejunte acrílico, um rejunte de outro material. Você vai poder trocar também aqui na planilha, ela fica flexível para você poder modificar. Mas tá, vamos supor que eu vou utilizar o preço da Sinap mesmo. Vocês estão vendo que tem um código geral aqui em cima, que é o 87262? Esse código, ele já diz quanto que seria essa composição. Então, se eu for lá na planilha de composições e digitar ele, vai aparecer ele para mim com o valor final já por metro quadrado. Então, eu não precisaria ter feito a conta item a item. Eu já teria esse valor e até serve, é bom que serve para comprovar que se você fizer item a item, vai dar a mesma coisa. Outra coisa importante da Sinap, em geral, quando a gente utiliza ela, nas contas do Excel, a gente tem que truncar para duas casas. Então, os resultados são truncados, não são arredondados para cima, não são arredondados para baixo, são truncados duas casas. Daí isso, o Jefferson vai explicar bem certinho na aula de informática. Aí aqui, para facilitar, eu coloquei um esqueminha, então, como quando vocês forem fazer um orçamento, né? O que vocês vão fazer? Primeiríssima coisa, ir lá na Sinap, procurar o site da Sinap no Google
Segundo, fazer o download das planilhas. E lembrando, né, que as planilhas têm que ser o mais recente possível, a mais nova que tem lá. Outra coisa importante, né? Se você trabalha com obra pública, você, além de pegar a planilha mais recente, você tem que escrever a referência dela lá na tua tabela. Porque pode ser que até que aconteça a licitação, até que a empresa seja contratada, se passaram 5, 6 meses. Daí essa empresa já vai entrar com preço defasado e depois ela vai querer esse reajuste do contrato. Beleza. Depois você faz o download das planilhas, baixa todos os documentos. Procura lá na composição analítica o que você vai utilizar, os coeficientes, se está tudo certo, se você tem que remover alguma coisa, se você tem que acrescentar alguma coisa. E aí a gente tem as planilhas com valores dos insumos e das composições, que a gente vai utilizar para compor o preço final. Depois, você só vai multiplicar pela quantidade que precisa e somar, que vai dar o preço final da obra. Eu vou abrir aqui alguma planilha só para vocês terem uma noção. Orçamento. Deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui agora uma planilha para a gente ver junto aqui. Opa. Vocês estão enxergando a planilha que eu estou abrindo? Duplica a tela de novo, professora. Não está aparecendo. Dá para enxergar agora? Sim. Dá? Tá aberto um Excel Prefeitura Municipal de Sinop? Tá, né? Sim. Volta ao Zoom. Ó, aqui, por exemplo, essa aqui é uma planilha bem completa, ela é de infraestrutura. Então, ela é referente a uma avenida Oscar Niemeyer, por exemplo. É uma que a gente está fazendo ainda. Você vai colocar a database do orçamento, né? Então, quando você está fazendo esse orçamento, a Sinap, nesse caso, a gente utilizou mais de uma planilha. A gente utilizou a Ciclo também, porque tem itens que não tem na Sinap. Mas, por exemplo, a Sinap que a gente usou foi de dezembro de 2019, quando começou a ser feita essa planilha. Aí, deixa eu pegar um item qualquer aqui. Ó, vamos supor, locação de container, 2,30 por 6, um sanitário, escritório, blá, 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 tá em meses, né? Então, eu tenho aqui o código da Sinap, o nome do item, a unidade, então o mês, 12. Por exemplo, a obra tem 12 meses, então você precisa de 12 meses de container. O valor dele que você encontra na Sinap, o BDI, que seria o lucro, a bonificação por despesas indiretas, que vocês provavelmente já viram em alguma disciplina ou vão ver em orçamentos, e o valor final, que daí é o valor, a quantidade desse item, 12 meses, e o valor final dele. E aí, você vai fazendo isso item por item. Então, aqui a gente tem serviços preliminares, a placa da obra, locação do container, a limpeza daquele terreno, o transporte de material, vamos supor, provavelmente nesse terreno tem que fazer um transporte de terra, algum material, e serviços topográficos. E assim sucessivamente, ó, tem movimentação de terra, drenagem. Quando a gente faz isso daqui para casa, vai ter a parte elétrica, a parte hidráulica, vai ter cobertura, piso, revestimento. Então, em geral, é isso. O mais importante de tudo é vocês saberem acessar o site da Sinap, fazer o download dos documentos e o que é a composição analítica, para vocês conseguirem identificar os valores mesmo, né? Porque vai ter uma listona de preços, insumos e composições. Mas como que eu vou gerar a quantidade, né? A lista de preço é fácil. Se você quiser, você pode encontrar até na internet. Vamos supor, um piso tal. Você procura no Google lá e consegue achar o preço. Mas como que você compõe? Por exemplo, quanto que você vai usar de mão de obra? Quanto que você vai usar de cimento? Quanto você vai usar de argamassa? E para isso que existem daí as composições analíticas. Mas em resumo mesmo, era só isso. É que eu falo muito rápido. E daí hoje não vai ter atividade para vocês também. É só realmente para vocês já começarem a entrar nessa parte de orçamento. Alguma dúvida? Enquanto não. Oi? Tudo bem, Gabi? Tudo. Professor Jefferson, deixa eu colocar ele aqui. Pode falar, Jefferson.
Tudo bem? Tudo? Eu perdi uns 2 minutinhos da sua aula, tava tentando conectar aqui, mas não tá difícil. Mas assisti a aula, muito boa. Eu vou Gostei, gravar o entendi. conteúdo e vou disponibilizar para o pessoal de tecnologia e para o pessoal de informática. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Ótimo. Beleza, E aí, então? pessoal, se manifestem. Beleza? Posso gravar já? Tudo certo, por mim, tá? Então, beleza. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Hoje não tem atividade nenhuma pelo nosso cronograma e a gente vai se falando para combinar as próximas aulas. Tudo certo. Beleza? Combinado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.